Boa noite, eu sou o Paulo, Master Coach, formado pela Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e este é mais um curso de Direito Constitucional. Essa é a nossa aula 5 de Direito Constitucional. E nessa aula iremos falar sobre direitos políticos e partidos políticos. Nessa primeira aula será uma aula teórica e depois nós teremos a nossa aula de resolução de exercícios. Essa é a empresa Treinamento Líderes Vencedores. Eu sou o Paulo, Master Coach, sou formado em administração, tenho mestrado em coaching, inteligência emocional e programação neurolinguística pela ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona. E esse é o nosso curso de Direito Constitucional. Se você já vem acompanhando, se você adquiriu esse curso, você já está nessa quinta aula. E antes de começarmos nosso curso, eu vou fazer uma breve apresentação. Abaixo da descrição desse vídeo, eu tenho alguns materiais, alguns e-books e alguns cursos que eu apresento a minha empresa Treinamento Líderes Vencedores, e eu vou apresentar algum deles, esses aqui. É o e-book Os 33 Melhores Investimentos para o Século XXI. Então, se você quer aprender mais sobre o mercado financeiro, aprender mais sobre investimento, às vezes você vê as notícias e quer entender mais sobre o mercado financeiro, aqui eu tenho investimentos para pessoas que estão iniciando no mercado financeiro, como Tesouro Direto, CDB. Com o Tesouro Direto, você emprestando para o governo, investimentos que você começa a partir de R$30. Temos outros investimentos como ações, ETFs e outros investimentos mais sofisticados para investidores mais dinâmicos. E também temos investimentos aqui falando sobre offshore, fundos exclusivos, trust, investimentos para pessoas, investimentos para investidores profissionais. Então, é o e-book Os 33 Melhores Investimentos para o Século XXI. Se você quer aprender sobre investimentos, abaixo da descrição desse vídeo você vai poder aprender com esse e-book Os 33 Melhores Investimentos. Aqui nós temos os 7 segredos bíblicos da prosperidade dos judeus. Os judeus são liderança no mercado financeiro. Nós temos o CEO da B3, que ele é de família judaica. Nós temos nos Estados Unidos a BlackRock, a maior gestora de investimentos do mundo, que gerencia 10 trilhões de dólares em 10 trilhões de dólares em investimentos. E aqui temos o CEO, o Larry Fink, que ele é de família judaica. Nós temos o fundador do Facebook, para citar alguns nomes, também de família judaica. Nós temos aqui no Brasil a Samuel Klein, das Casas Bahia, de família judaica. Temos o Silvio Santos e temos a família Rothschild, da Inglaterra também, que praticamente controla todo o sistema financeiro mundial. Nós temos a BlackRock, a Vanguard, grandes gestores de investimentos, e os judeus fazem parte de tudo isso. Nós temos aqui também um outro e-book, Coach, Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística. Este e-book nasceu fruto do meu mestrado que eu falei, que eu fiz na ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona, e nesse mestrado, que foi 10 módulos, através de pesquisas científicas e também coisas práticas também, sessões de coaching que eu ajudei pessoas a pagar dívidas, pessoas a passar em vestibular, em concurso, pessoas a buscar os seus objetivos profissionais. E aqui também largar vícios de beber, de fumar, pessoas que eu ajudei nessas áreas também da sua vida pessoal. Aqui eu relato deste e-book, e se você quer buscar estratégias, metas na sua vida pessoal e profissional, este e-book vai te ajudar também a você traçar metas e estratégias, tanto na sua vida pessoal, ou se você tem alguma empresa, também aqui fala também no objetivo de corporativo. Se você tem uma empresa, vai ajudar você a ter uma visão diferente na sua organização. Então, fazendo uma breve apresentação dos meus materiais, aqui abaixo da descrição desse vídeo eu tenho outros e-books, outros materiais também, que ao você clicar, tem um e-book sobre sonhos e visões. As pessoas têm sonho, todo mundo tem sonhos. Às vezes você não sabe o significado desses sonhos. Através de uma pesquisa no campo teológico, científico, psicológico, ali eu tenho uma proposta de trazer o porquê dos sonhos e das visões que as pessoas têm. Nós temos no Oriente Médio, muitos islâmicos estão sonhando com Jesus e se convertendo para o cristianismo. Então, neste e-book, eu trago essa proposta de falando de sonhos e visões. É um e-book bem amplo, estou fazendo uma breve apresentação dele, mas tenho aqui no meu canal, no YouTube, um vídeo falando só sobre esse tema, sobre sonhos e visões. Também temos aqui outro e-book abaixo da descrição, Estilo de Liderança Carismática, o qual eu apresento líderes como Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi,
Jesus, Moisés, líderes, grandes líderes que eram carismáticos, que sabiam motivar os seus colaboradores. Então, se você é um líder de uma organização, seja político, religiosa, filantrópica, não importa qual seja a organização, aqui eu tenho nesse e-book para você traçar metas, objetivos, para você motivar os seus colaboradores, tudo isso para você ajudar a desenvolver a organização que você faz parte. Então, fazendo essa breve apresentação, iremos conversar a nossa aula de Direito Constitucional, aula 5. O nosso tema da nossa aula é Direitos Políticos e Partidos Políticos. Então, vamos começar a nossa aula teórica e depois teremos na próxima aula, nossa aula com resolução de exercícios focada em concurso público. Como eu sempre falo, se o seu objetivo é concurso público, esse é um curso para você também. Mas se você faz curso na faculdade de Direito, ou se você trabalha numa grande organização multinacional e você precisa de conhecimento sobre direito constitucional, essa aula é para você. Ou se você é uma pessoa comum, uma pessoa física e quer aprender mais sobre direito constitucional, essa aula é para você também. Eu penso assim, que no nosso Brasil, nós deveríamos investir mais desde a infância para as crianças aprender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres e aprender mais sobre matemática financeira, sobre educação financeira, saber como gerir os seus recursos. Então, esse é o objetivo desse curso, ajudar as pessoas a ter um senso crítico sobre o nosso direito constitucional. É um direito que está sempre sendo criado novas súmulas, novas jurisprudências, novos entendimentos doutrinários, mas quando você tem uma base, você consegue assistir os julgados do STF, do STJ, dos tribunais, e você consegue ter uma visão crítica e entender o que realmente está sendo decidido a partir de uma visão geral que você vai aprender nesse curso de Direito Constitucional. Então, vamos lá à nossa aula propriamente dita. Direitos políticos. Conceitos iniciais. Para iniciar os nossos estudos sobre os direitos políticos, nada melhor do que defini-los, não é mesmo? Os direitos políticos são aqueles que garantem a participação do povo no processo de condução da vida política nacional. Segundo o professor Alexandre de Moraes, são um conjunto de regras que disciplinam as formas de atuação da soberania popular. São os direitos relacionados ao exercício da cidadania e, segundo Gilmar Mendes, formam a base do regime democrático. Os direitos políticos são, portanto, instrumentos de exercício da soberania popular, características dos regimes democráticos. Esses regimes podem ser de 3 diferentes tipos. A democracia direta é aquela que em seu povo exerce o poder diretamente, sem intermediários ou representantes. A B, a democracia representativa ou indireta, é aquela que o povo elege representantes que em seu nome governam o país. E C, a democracia semidireta ou participativa, é aquela que o povo tanto exerce o poder diretamente quanto por meio de representantes, e trata-se de um sistema híbrido, como característica tanto da democracia direta quanto da indireta. É adotada no Brasil aquela que utiliza certos institutos típicos da democracia semidireta, tais como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, de leis. A doutrina classifica os direitos políticos em 2 espécies, direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Os direitos políticos positivos estão relacionados à participação ativa dos indivíduos na vida política do Estado. São os direitos relacionados ao exercício do sufrágio. Por outro lado, direitos políticos negativos são as normas que limitam o exercício da cidadania, que impede a participação dos indivíduos na vida política estatal. São inegibilidade e as hipóteses de perda de suspensão dos direitos políticos. Os direitos políticos positivos, conforme já afirmamos, estão relacionados à participação ativa dos indivíduos na vida política do Estado. A essência desses direitos é traduzida no artigo 14, do inciso 1 ao 3, da Constituição de 88. Vamos ler, então, o artigo 14 da Constituição Federal de 88. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante inciso 1, plebiscito, inciso 2, referendo, inciso 3, iniciativa popular. Os direitos políticos positivos estão relacionados ao exercício do sufrágio. Ao contrário do que muitos pensam, o sufrágio não é sinônimo de voto. O sufrágio é um direito público e subjetivo. O voto é um instrumento para o exercício do sufrágio. O direito de sufrágio é a capacidade de votar e de ser votado. Em outras palavras, o sufrágio engloba a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa representa o direito de alistar-se como eleitor,
a alistabilidade é o direito de votar por sua vez, a capacidade eleitoral passiva representa o direito de ser votado e de eleger para um cargo público a elegibilidade. Capacidade eleitoral ativa mais capacidade eleitoral passiva, sufrágio. De acordo com a doutrina, o sufrágio pode ser de dois tipos: universal, quando o direito de votar é concedido a todos os nacionais, independente de condições econômicas, culturais ou sociais, ou outras condições especiais. Os critérios para determinar a capacidade de votar e de ser votado são não discriminatórios. A Constituição Federal de 1988 consagra o sufrágio universal, assegurado o direito de votar e de ser votado a todos os nacionais que cumpram requisitos de alistabilidade e de elegibilidade. A linha B, restrito qualitativo. Quando o direito de votar depende do preenchimento de algumas condições especiais, sendo atribuído apenas a uma parcela dos nacionais. O sufrágio restrito pode ser censitário, quando depender do preenchimento de condições econômicas, rendas, bens, ou capacitário, quando exigir que o indivíduo apresente alguma característica especial, de ser alfabetizado, por exemplo. Voltando ao artigo 14 da Constituição de 88, percebe que a Constituição de 88 explica que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular de leis. O voto, que já se disse, é um instrumento para o exercício do sufrágio da Constituição de 88, estabelece que deverá ser direto, secreto, universal e periódico. Artigo 60, parágrafo 4 da Constituição Federal. Obrigatório, artigo 14, parágrafo 1, inciso 1 da Constituição Federal. E com valor igual para todos, artigo 14, caput. Dentre todas as características, a única que não é de cláusula pétrea é a obrigatoriedade do voto, ou seja, é a única que pode ser abolida mediante emenda constitucional. O que são plebiscito e referendo? Todo plebiscito, quanto o referendo, são formas de consulta ao povo sobre matéria de grande relevância, e a diferença entre esses instrumentos reside no momento da consulta. O plebiscito, consulta se dá previamente à edição do ato legislativo ou administrativo. Já o referendo, a consulta popular ocorre posteriormente à edição do ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo ratificar, confirmar ou rejeitar o ato. Segundo Gilmar Mendes, no ordenamento jurídico brasileiro, o sufrágio abrange o direito de voto, mas vai além dele, ao permitir que os titulares exerçam o poder por meio de participação em plebiscitos, referendos e iniciativas populares. Capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral ativa é a aptidão do indivíduo para exercer o direito de voto. Nas eleições, os plebiscitos e referendos no Brasil, a capacidade eleitoral ativa é adquirida mediante inscrição junto à Justiça Eleitoral. Depende, portanto, do alistamento eleitoral, é o pedido do interessado, e com alistamento que se adquire, portanto, a capacidade de votar. Além de capacidade de votar, a qualidade do eleitor dá ao nacional a condição de cidadão, tornando-o apto a exercer vários outros direitos políticos, como ajuizar a ação popular ou participar de iniciativa popular de leis. Destaca-se, todavia, que o alistamento eleitoral por si só não é suficiente para que o indivíduo possa exercer todos os direitos políticos. Com o alistamento eleitoral, o cidadão garante seu direito de votar, mas não de ser votado, uma vez que o alistamento é apenas uma das condições de elegibilidade. Assim, para usufruir de todos os direitos políticos, é necessário o preenchimento de outras condições, que estudaremos mais à frente. O alistamento eleitoral está regulado pelo artigo 14 da Constituição de 88. Nesse dispositivo, encontramos as situações em que o alistamento eleitoral é obrigatório e facultativo ao mesmo ou proibido. Vejamos. Artigo 14, parágrafo 1. O alistamento eleitoral é o voto são: inciso 1, obrigatório para os maiores de 18 anos. Inciso 2, facultativos para a linha A, analfabetos, a linha B, os maiores de 70 anos, a linha C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2º, não pode alistar-se como eleitores os estrangeiros durante o período do serviço militar obrigatório e os conscritos. A Constituição Federal determina que apenas os brasileiros natos ou naturalizados poderão alistar. Os estrangeiros são inalistáveis e, portanto, não podem votar e ser votados. Em outras palavras, os estrangeiros não podem ser titulares de capacidade eleitoral ativa, tampouco capacidade eleitoral passiva. Destaca-se que os portugueses equiparados por receberem tratamento equivalente ao brasileiro naturalizado poderão alistar como eleitores.
O alistamento eleitoral também é vedado aos conscritos durante o serviço militar obrigatório. Para seu melhor entendimento e memorização, esclareço que conscritos, em linhas gerais, é o brasileiro que compõe a classe de nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do mesmo ano, chamados para seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial obrigatório. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral considera conscritos os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar obrigatório. O alistamento eleitoral obrigatório para os maiores de 18 anos, por outro lado, será facultativo para os analfabetos e maiores de 70 anos, e os maiores de 16 anos, e menores de 18 anos. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera que terão direito a votar aqueles na data da eleição tenham completado a idade mínima de 16 anos. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, adotou a posição importante sobre o voto dos portadores de deficiência grave, cuja natureza e situação impossibilite ou torne extremamente oneroso o exercício de suas obrigações eleitorais. Ao analisar esse caso, o TSE observou que o legislador constituinte, ao estabelecer como facultativo o voto para os maiores de 70 anos, levou em consideração as prováveis limitações físicas decorrentes da idade avançada. Ora, um portador de deficiência grave, como tetraplégicos ou deficientes visuais, pode se encontrar em situações mais dificultosas do que as dos idosos. Em razão disso, o TSE considerou que havia lacuna no texto constitucional e não um silêncio eloquente. Editou a resolução TSE número 21.920 de 2004, que dispõe que não estará sujeita à sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao alistamento e ao exercício do voto. Destaque-se, todavia, que a própria resolução TSE número 21.920 de 2004 fez questão de destacar que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência. Outra questão relevante, a analista do TSE deu origem à resolução número 20.806 de 2001, que diz respeito à exigência da comprovação de quitação de serviço militar para fins de alistamento de indígenas, constatando a lacuna na legislação. O tribunal considerou que somente os índios integrados, excluídos e isolados ou em via de integração seriam obrigados à comprovação de quitação do serviço militar para poderem se alistar. Vamos então vamos aqui um breve resumo. O alistamento do voto obrigatório aos maiores de 18 anos, alistamento do voto facultativo analfabetos maiores de 70 anos, maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Alistamento do voto vedados, estrangeiros durante o serviço militar obrigatório e conscritos. Vamos então à resolução de uma questão. Suponha-se que Maria tenha 18 anos de idade completos e não saiba escrever o seu próprio nome, sendo considerada como analfabeta. Neste caso, o alistamento eleitoral de Maria é obrigatório. Questão errada. Para os analfabetos, o alistamento eleitoral é facultativo. Questão 2015. Os direitos políticos são titularizados e livremente exercidos por todos os brasileiros, que garante a participação na vida política e a influência das decisões públicas. Questão errada. Nem todos os brasileiros são titulares de direitos políticos. Isso porque nem todos têm o direito de votar e de ser votado. Questão Polícia Civil Ceará 2015. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos e os maiores de 70 anos. Questão errada. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para maiores de 70 anos. A questão falou em maiores de 60 anos, por isso a questão ficou errada. Capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral passiva está relacionada com o direito de ser votado e de ser eleito, elegibilidade. Para que o indivíduo adquira capacidade eleitoral passiva, ele deve cumprir os requisitos constitucionais para elegibilidade. Além disso, não incorrer em nenhuma das hipóteses de inelegibilidade que são impedimentos à capacidade eleitoral passiva. Quais são as condições e requisitos da elegibilidade? Exposta está no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição de 88. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei. Inciso 1, a nacionalidade brasileira. Inciso 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3, o alistamento eleitoral. Inciso 4, o domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5, a filiação partidária. Inciso 6, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador.
A linha B, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e Distrito Federal. A linha C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual e distrital, prefeito e vice-prefeito e juiz de paz. A linha D, 18 anos para vereador. Como se percebe, a elegibilidade somente será possível pelo cumprimento cumulativo de todos os requisitos acima relacionados. O inciso 1 exige que o requisito para elegibilidade à nacionalidade brasileira, assim como os brasileiros natos ou naturalizados, poderão ser eleitos a mandatos eletivos. Os estrangeiros, por sua vez, não poderão ser eleitos, ressalvados os portugueses equiparados que recebem tratamento equivalente ao de brasileiro naturalizado. Cabe destacar, todavia, que há certos cargos políticos que são privativos a brasileiros natos, artigo 12, parágrafo 3º da Constituição de 88. No inciso 2º, menciona que o pleno exercício dos direitos políticos é condição de elegibilidade. O indivíduo que incorrer em alguma hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos não serão elegíveis. Um exemplo de suspensão de direitos políticos em improbidade administrativa. O inciso 3 estabelece que o alistamento eleitoral é um requisito de elegibilidade. Nesse sentido, os inalistáveis estrangeiros ou conscritos não serão elegíveis, isso é, não podem ser votados. Assim, percebe-se que a capacidade eleitoral passiva está condicionada ao exercício da capacidade eleitoral ativa. O inciso 4 determina que o domicílio eleitoral da circunscrição é requisito de elegibilidade. Assim, aquele que pretenda ser candidatar deve ter o seu domicílio eleitoral no local no qual irá concorrer às eleições. Exemplo, Joaquim pretende concorrer a governador de Minas Gerais. Logo, ele deverá ter seu título de eleitor naquele estado. Não se pode confundir de domicílio eleitoral com domicílio civil. É plenamente possível que alguém resida em Brasília, domicílio civil, mas o seu título de eleitor esteja em Belo Horizonte, domicílio eleitoral. O inciso 5 trata da afiliação partidária como uma condição elegibilidade. Sobre esse ponto, vale destacar que o Brasil não se admite candidatura avulsa, candidatura desvinculada de partido político. Considerando-se que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade, cabe-nos nos questionar o seguinte: haverá alguma repercussão da desfiliação partidária e da infidelidade partidária, mudança de partido sobre o mandato? Segundo o STF, em relação aos parlamentares, a desfiliação e a infidelidade partidária resultarão na perda do mandato, salvo justa causa, por exemplo, desvio de orientação ideológica ou partido. Todavia, segundo a Corte, essa regra não se aplica a candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. Por último, o inciso 6º trata do requisito de idade mínima, que deve ser considerado na data da posse. Vale a pena memorizar esse dispositivo, pois é bastante cobrado em questões de prova. Vamos então à condição de elegibilidade: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima. Vamos à questão da Polícia Civil, Distrito Federal, 2015. A Constituição Federal exige como idade mínima para exercer o cargo de senador e deputado federal que o candidato tenha pelo menos 21 anos de idade. Questão errada. A idade mínima para que possa ser cargo de senador é de 35 anos de idade, por isso a questão está errada. Direitos políticos e negativos. Os direitos políticos negativos são normas que limitam o exercício do sufrágio, restringindo a participação do indivíduo na vida política do Estado. Podemos dividir os direitos políticos negativos em duas espécies: as inegibilidades e as hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. Vamos primeiro a inegibilidades. A seguir, explicaremos em detalhes a respeito da inegibilidade. Para cada regra, apresentaremos um exemplo que permitirá com que você entenda o que pode ser cobrado na prova. Quer um conselho? Fique nos exemplos apenas para entender as regras. Não fique divagando, criando inúmeros outros exemplos na sua cabeça. Se você o fizer, estará perdendo tempo, pois as possibilidades de casos concretos tendem ao infinito. Vamos então lá. A inegibilidade constitui condições que optam o exercício da capacidade eleitoral passiva por um indivíduo. A Constituição Federal estabeleceu algumas hipóteses de inegibilidade, artigo 14, parágrafo 4 ao 7, mas elas não são exaustivas. Isso porque a própria Constituição
expressamente autoriza que a lei complementar estabeleça outras hipóteses de inegibilidade. Podemos dividir as inegibilidades em dois grandes grupos. A inegibilidade absolutas são regras que impedem a candidatura e, consequentemente, o exercício de qualquer cargo político. Estão relacionadas às características pessoais do indivíduo. A inegibilidade absoluta foram taxativamente previstas pela Constituição Federal, ou seja, não podem ser criadas novas inegibilidades absolutas pela legislação infraconstitucional. Segundo o artigo 14, parágrafo 4, são inelegíveis e inalistáveis os analfabetos. Veja como os analfabetos, apesar de poderem votar, o voto facultativo não pode ser votados. E que entre os inalistáveis temos os estrangeiros e os conscritos, durante o período de serviço militar obrigatório. A inegibilidade relativa são regras que optam a candidatura a certos cargos políticos, em virtude de situações específicas previstas na Constituição ou lei complementar. Não estão vinculadas à condição pessoal do indivíduo, por isso não resultam em impedimento categórico no exercício de qualquer cargo. Assim, o indivíduo não poderá se candidatar a determinados cargos, mas poderá concorrer a outros. As inegibilidades relativas previstas na Constituição podem ser de diferentes tipos. A inegibilidade relativa por motivos funcionais, inegibilidade relativa por motivos de casamento, parentesco ou afinidade, inegibilidade reflexa ou inegibilidade relativa à condição militar. A inegibilidade por motivos funcionais estão previstas no artigo 14, parágrafo 5, que dispõe que o presidente da República, os governadores de estados e do Distrito Federal e os prefeitos a quem houver sucedido ou substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Com base nessa regra, os chefes do Poder Executivo, o presidente, governador e prefeito, somente podem cumprir 2 mandatos consecutivos no mesmo cargo. Destaca-se que é plenamente possível que alguém cumpra 3 ou mais mandatos como chefe do Poder Executivo, desde que esses não sejam consecutivos. Assim, se o terceiro mandato vier alternando com o mandato de outra pessoa, não haverá qualquer vedação à eleição. Como exemplo, embora Lula tenha sido presidente por 2 mandatos consecutivos de 2003 a 2006 e 2007 a 2010, nada haveria qualquer empecilho que ele se candidatasse novamente a presidente em 2018. Isso aconteceu depois, ele é o nosso atual presidente, por não ser um mandato consecutivo, ele pôde se candidatar e ele é o nosso atual presidente por causa dessa lei. Exatamente, você está vendo isso agora acontecendo na prática. A vedação à reeleição para os mais de um período subsequente é regra que se impõe somente àqueles que cumpram mandatos de chefe do Poder Executivo. Os mandatos no Poder Legislativo não seguem essa regra. É plenamente possível que um deputado ou senador seja eleito para ilimitados mandatos sucessivos. Segundo o STF, o cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos de prefeito, ou seja, foi eleito e reeleito, fica inelegível para um terceiro mandato, ainda que seja um município diferente. Veda-se com isso a figura do prefeito itinerante, que exerce mais de 2 mandatos consecutivos em municípios distintos. De acordo com o plenário, tendo em vista a segurança jurídica, esse entendimento deve ser aplicado a partir das eleições de 2012 e, portanto, não pode retroagir para alcançar o mandato de quem foi eleito dessa forma nas eleições municipais anteriores. Há ainda outro entendimento importante sobre a inelegibilidade por motivos funcionais. O cidadão que já foi chefe do Poder Executivo por 2 mandatos consecutivos não poderá, na eleição, seguir a candidatar ao cargo de vice. Exemplo, Lula foi presidente da República por 2 mandatos consecutivos de 2003 a 2006, de 2007 a 2010. Nas eleições de 2010, ele não poderia se tornar candidato a vice da Dilma Rousseff. Os vice-presidentes da República e vice-governador e vice-prefeito também só poderão se reeleger para o mesmo cargo por um único período subsequente. Exemplo, Michel Temer foi vice-presidente do mandato de 2011 a 2014, sendo reeleito como mandato seguinte de 2015 e 2018. No entanto, ele não poderá se candidatar a um terceiro mandato consecutivo como vice-presidente. Os vice-eleitos ou não poderão se candidatar ao cargo do titular na eleição seguinte, mesmo que tenham substituído no curso do mandato. Um caso importante que, inclusive, chegou no STF envolveu o governo do estado de São Paulo, Mário Covas, que foi eleito governador de São Paulo em 1994 e tendo como vice-governador Geraldo Alckmin em 1998. Covas é reeleito governador e, novamente, Geraldo Alckmin é o seu vice.
Até aqui nenhum problema, como já vimos. É plenamente possível 2 mandatos consecutivos no mesmo cargo do Poder Executivo. Em 2001, o curso do segundo mandato, Covas veio a falecer, ocorrendo a vacância do cargo de governador. Alckmin assume como governador em definitivo e completa o mandato em seu antecessor. Em 2002, Alckmin se candidata a um novo mandato como governador e é eleito. A pergunta que faz, então, é a seguinte: estaria Alckmin cumprindo o terceiro mandato consecutivo? A polêmica chegou ao STF, que entendeu que Alckmin poderia sim assumir o mandato de governador nesse novo mandato. Isso porque os vices, reeleitos ou não, poderão se candidatar a cargo do titular na eleição seguinte, mesmo que o tenha substituído no curso do mandato. Se o presidente, o governador ou o prefeito quiser se candidatar a outro cargo diferente do chefe do Poder Executivo, poderá fazê-lo? Sim, poderá. No entanto, o artigo 14 do parágrafo 6º da Constituição de 88 determina que, para concorrer a outros cargos, o presidente da República e governadores de Estado e Distrito Federal e prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Essa é uma famosa desincompatibilização que busca impedir que o chefe do Poder Executivo se utilize da máquina pública para eleger um outro cargo. Cabe destacar que a desincompatibilização não é necessária quando o chefe do Poder Executivo vá concorrer à reeleição. Só cabe falar em novo desincompatibilização quando o chefe do Poder Executivo se candidatar a um novo cargo. Seria o caso, por exemplo, de que um governador deseja se candidatar a senador nas próximas eleições. Para fazê-lo, ele precisará renunciar ao cargo de governador 6 meses antes do pleito eleitoral. E os vices precisam se desincompatibilizar? O vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão concorrer normalmente a outros cargos, preservando seus mandatos, desde que nos 6 meses anteriores do pleito não tenham sucedido o substituto do titular. Só para lembrar, a sucessão ocorre quando alguém, geralmente o vice do chefe do executivo, ocupa o lugar do chefe do executivo até o final do seu mandato, passando a ocupar o seu cargo. É o que acontece, por exemplo, com o presidente da República renunciar. O vice-presidente, em regra, passará a ocupar o cargo de chefe do executivo e já substituição do vice ou outra pessoa ocupa o cargo do chefe do executivo apenas temporariamente. É o que acontece quando o presidente da República viaja para o exterior, por exemplo. O STF admite a candidatura de ex-prefeito de município mãe que, renunciando 6 meses antes da eleição, candidatar-se a prefeito do município filho. Desmembrando o município mãe, observa que, nesse caso, desincompatibilização é necessária. Lembre-se que apenas de que não será admitido o exercício de mais de 2 mandatos em municípios distintos, ou então estariam diante da figura do prefeito itinerante, não autorizada pelo STF. A inexigibilidade reflexa por motivo de casamento, parentesco ou afinidade estará prevista no artigo 14, parágrafo 7 da Constituição de 88. Leva esse nome porque ela resulta de fato de que uma pessoa, ao ocupar um cargo de chefe do Poder Executivo, afeta a elegibilidade de terceiros, seu cônjuge, parentes e afins. Enfatiza-se que somente são afetados por essa hipótese a elegibilidade ou cônjuge, parentes e afins de titular do cargo de chefe do Poder Executivo. O fato que alguém ser titular de cargo do Poder Legislativo não traz qualquer implicação de elegibilidade de terceiros. Assim, Joãozinho ocupa o cargo de senador e seu cônjuge, parentes e afins poderão se candidatar normalmente a qualquer outro cargo político. Vejamos agora um exato conteúdo de inexigibilidade reflexa. Parágrafo 7. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de que os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo candidato à reeleição. A inexigibilidade reflexa alcança somente o território de jurisdição do titular do cargo do Poder Executivo. Assim, suponha que José seja prefeito de São João del Rei, Minas Gerais. Seu cônjuge, parentes afins de até 2º grau ou por adoção não poderão se candidatar às próximas eleições. Qualquer cargo dentro dos territórios de São João del Rei, Minas Gerais, não poderão, portanto, se candidatar a vereador. Entretanto, o cônjuge, parentes afins até o 2º grau ou por adoção de José poderão se candidatar normalmente a um cargo eletivo que extrapole o território de São João del Rei, Minas Gerais.
poderão, por exemplo, se candidatar a governador de Minas Gerais, senador e deputado federal. Os cônjuges, parentes e afins até segundo grau, por adoção de prefeito, não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro daquele município, vereador, prefeito ou vice-prefeito. O cônjuge, parentes e afins até o segundo grau, ou por adoção de governador, não poderão se candidatar a nenhum cargo dentro daquele estado. Isso inclui cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito de qualquer dos municípios daquele estado, bem como os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador por aquele estado. O cônjuge, parentes, afins até o segundo grau, por adoção de presidente, não poderão se candidatar a nenhum cargo eletivo do país. Segundo o STF, a inegibilidade reflexa alcança também aqueles que tenham constituído união estável como chefe do Poder Executivo, inclusive no caso de uniões homoafetivas. A dissolução do casamento, quando ocorrida durante um mandato, não afasta a inegibilidade reflexa, é o que determina o STF na súmula vinculante número 18. A dissolução da sociedade ou vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inegibilidade prevista no parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal. Ainda na jurisprudência do STF, extraímos que, caso um município seja desmembrado, parentes do prefeito do município mãe é afetado pela inegibilidade reflexa quando há o município filho, não podendo candidatar-se à prefeitura nesse exemplo. Ao lermos o artigo 14, parágrafo 7, percebemos que, em sua parte, afinal, há uma exceção, regra de elegibilidade reflexa, salvo se já titular do mandato eletivo candidato à reeleição. Mas o que significa? Significa que a elegibilidade reflexa não se aplica aos cônjuges, parentes afins que possuam mandato eletivo. Nessa situação, será possível que esses candidatarem à eleição mesmo se ocuparem cargo dentro da circunscrição do chefe do executivo. Imagine, por exemplo, que João da Couves seja prefeito do município de São João del Rei. Nas próximas eleições, seu irmão se elege a governador de Minas Gerais. Pergunta-se, então, João das Couves poderá candidatar à reeleição no município de São João del Rei? Sim, poderá. João das Couves não será afetado pela inegibilidade reflexa, uma vez que já é titular de mandato eletivo e agora é candidato à reeleição. Destaca-se aqui o importante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Entende a Corte que, se o chefe do Poder Executivo renunciar 6 meses antes da reeleição, seu cônjuge, parentes ou afins até o segundo grau poderão candidatar-se a todos os cargos eletivos na circunscrição, desde que eles próprios pudessem concorrer à eleição. Isso é válido para o próprio cargo do titular. Suponha, por exemplo, que Alfredo seja governador de Minas Gerais. Cumprindo seu primeiro mandato na próxima eleição, ele poderia se reeleger, seria segundo mandato consecutivo de governador. Em virtude da inegibilidade reflexa, sua esposa Maria não poderia se candidatar a nenhum cargo eletivo em Minas Gerais. Entretanto, caso Alfredo renuncie a 6 meses antes da eleição, Maria poderá candidatar-se ao cargo de governador. Isso somente será possível porque o Alfredo poderia concorrer à reeleição. Existe ainda a inegibilidade relativa à condição militar, ao qual está previsto no artigo 14, parágrafo 8 da Constituição de 88. Artigo 8. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se constar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Analisando dispositivos supercitados, percebe-se que apenas são elegíveis os militares que forem alistáveis. Nesse sentido, percebe que conscritos, aqueles que vão no serviço militar obrigatório, por não serem alistáveis, não serão elegíveis. Entretanto, para que um militar seja elegível, ele deve cumprir essas condições que variam segundo o seu tempo de serviço. Se o militar contar menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se das atividades. Por outro lado, caso o militar constar com 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Perceba-se que, nesse caso, o militar se conservará ativo até a diplomação. Sabe-se que uma das condições de elegibilidade à filiação partidária é que surge um problema relacionado à condição de militar. Artigo 143, parágrafo 3º, inciso 5º,
A Constituição veda a filiação de militar e partido político. Isso poderia impedir os militares de se candidatarem, porém o TSE, durante essa situação, determinou que, caso o militar venha a candidatar-se à ausência da filiação partidária, uma das condições de elegibilidade será suprida pelo registro de candidatura apresentada pelo partido político autorizado pelo candidato. Ao militar alistável elegível atendidas as seguintes condições. Caso tenha menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Caso tenha mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. Se eleito, passará automaticamente a ato de diplomação para inatividade. Como já mencionamos anteriormente, a Constituição prevê que lei complementar nacional poderá criar outras hipóteses de elegibilidade relativa. Veja o que dispõe o parágrafo 9 do artigo 14 da Constituição de 88. Parágrafo 9. A lei complementar estabelecerá outros casos de elegibilidade e os prazos de sua sessão, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade do exercício do mandato considerada visa preguiça do candidato, a normalidade, a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso de exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e indireta. No que falei em lei complementar nacional, qual a diferença entre lei nacional e lei federal? Guarde isso, a nacional abrange todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e município. É o caso do Código Penal, por exemplo, já o federal abrange somente a União. Exemplo, Lei 8.112 de 1990, que institui o regime jurídico de servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as de regime especial e as de fundações públicas federais. Embora nada tenha sido dito, uma emenda constitucional também pode criar novas hipóteses de inegibilidade relativa. Outros atos normativos, jamais com base no parágrafo 9 do artigo 14. A Constituição foi elaborada em Lei Complementar número 64 de 1990, que estabeleceu casos de inegibilidade e determinou outras providências. Essa lei sofreu alteração pela Lei Complementar número 135 de 2010, a Lei da Ficha Limpa, que previu novas hipóteses de inegibilidade. Inegibilidade absolutas, inalistáveis, analfabetos, inegibilidade relativas, reeleição para cargo de poder executivo apenas para um único período, inelegibilidade reflexa, condição de militar, outras inelegibilidades estabelecidas em lei complementar, exemplo, lei da ficha limpa. O dispositivo a seguir são cobrados em sua literalidade. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderia ser impugnado até a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo ao autor na forma da lei, se temerária ou manifesta má-fé. Parágrafo 10. Traz um prazo para ação de impugnação mandato eletivo de 15 dias após a diplomação. As causas para ação de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. Determina que a ação tramitará em segredo de justiça, exceção à publicidade dos atos processuais e prevê a punição para o autor que agir de má-fé. Questão Polícia Civil Ceará 2015. Não pode ser alistar como eleitores os estrangeiros e são inelegíveis, inalistáveis e os analfabetos. A questão está correta. De fato, os estrangeiros não podem se alistar como eleitores. Além disso, os inelegíveis, os inalistáveis e os analfabetos. Polícia Civil, Distrito Federal 2015. Suponha que Joana, deputada federal, seja casada com Pedro, atual governador do estado X. Nesse caso, nas próximas eleições, quando Pedro e Joana concorrer às respectivas eleições, Joana não ficará inelegível. Questão correta. Isso mesmo, Joana não ficará inelegível, pois ela já era candidata ao mandato eletivo e candidata à reeleição. Portanto, ela se enquadra dentro da exceção prevista no artigo 14, parágrafo 7 da Constituição de 88, que prevê que são inelegíveis o território da jurisdição, o titular de cônjuge ou parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador ou de estado ou território do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro das 6 meses anteriores ao pleito.
salvo se já titular do mandato eletivo em candidato à reeleição. Por isso que a questão está correta. Questão FUB 2015. Paulo, de 35 anos de idade, exerce o segundo mandato consecutivo de prefeito do município X, pretendendo candidatar-se ao cargo de governador do estado no pleito seguinte. Paulo renunciou ao mandato 6 meses antes das reeleições, assumindo o cargo então vice-prefeito Marcos, de 32 anos de idade, marido de Maria, de 20 anos de idade. Se Paulo não fosse candidato a governador, ele não poderia, nas eleições imediatamente seguintes à sua renúncia, candidatar-se validamente eleito para o cargo de vice-prefeito do município X. Questão correta, isso mesmo. O cidadão que já foi chefe do Poder Executivo por 2 mandatos consecutivos não poderá, na eleição seguinte, se candidatar a cargo de vice. Questão correta. Questão TRE Goiás de 2015. Suponha que José, casado com Miriam, prefeito em um município brasileiro, venha a falecer 2 anos após ter sido eleito. Nessa situação, Miriam pode ser candidatar, se eleger ao cargo antes ocupado por seu marido nas eleições seguintes ao falecimento? Questão correta. Não há qualquer impedimento que Miriam se candidate ao cargo de prefeito. Perda e suspensão dos direitos políticos. Artigo 15. A Constituição traz hipótese de privação dos direitos políticos. Essa pode se dar em maneira definitiva, denominando-se perda ou temporária suspensão. Importante ressaltar que a Constituição, em resposta à ditadura que a precedeu, não permite que nenhuma hipótese a cassação dos direitos políticos, que lemos juntos do artigo 15. Artigo 15. É vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada e julgada; inciso 2, incapacidade civil absoluta; inciso 3, condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem os seus efeitos; inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8; inciso 5, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4. A Constituição não explicita quais são os casos de perda e quais são os casos de suspensão dos direitos políticos. Entretanto, segundo a doutrina, esses dois institutos apresentam as seguintes diferenças. A linha A. A perda se dá por prazo determinado, enquanto a suspensão pode se dar tanto por prazo determinado quanto por indeterminado. Na perda, a requisição dos direitos políticos não é automática. Após a cessão de causa, a suspensão requisição é automática. Desse modo, para a maior parte dos doutrinadores, tem-se perda nos incisos 1 e 4 do artigo 15 da Constituição Federal de 88. Suspensão nos demais incisos, vejamos o esquema abaixo. Perda dos direitos políticos, cancelamento na naturalização por sentença transitada em julgado, recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8, suspensão dos direitos políticos, incapacidade, deixa eu colocar o computador para carregar aqui, a gente já continua, pronto, senão para a nossa aula, coloquei para carregar o computador, vamos continuar então. Suspensão dos direitos políticos, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada e julgado enquanto durarem os seus efeitos, improbidade administrativa nos termos do artigo 37. Vamos então adiante. Nos casos de condenação criminal transitada e julgado, suspensão dos direitos políticos é imediata, implicando imediata perda do mandato eletivo. Trata-se, segundo o STF, de norma auto-aplicável, que independe para sua imediata incidência a qualquer ato de intermediação legislativa. A prisão de uma pessoa não é suficiente para que ocorra a suspensão dos direitos políticos. Afinal, há várias situações em que a prisão não é motivada por uma condenação criminal transitada e julgada. É o caso, por exemplo, da prisão em flagrante ou de prisão temporária, o que não importará em suspensão dos direitos políticos. É importante ficarmos atentos quanto às consequências dos atos de improbidade administrativa. Segundo o artigo 37, parágrafo 4, os atos de improbidade administrativa resultarão na perda do mandato e suspensão dos direitos políticos.
É bastante comum que as bancas examinadoras tendem a enganar os alunos dizendo que a improbidade administrativa haverá perda de mandatos dos direitos políticos. Isso está errado. Nessa situação, haverá suspensão dos direitos políticos. A perda do mandato, entretanto, não se aplica ao membro do Congresso Nacional, por determinação do artigo 55, parágrafo 2 da Constituição de 88. A perda do mandato será decidida pela Casa e pertencerá ao congressista por maioria absoluta, mediante provocação respectiva da mesa ou do partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Polícia Civil Distrito Federal, 2015. Suponha que Guilherme esteja preso aguardando o julgamento do seu recurso de apelação. Nesse caso, Guilherme não poderá votar por faltar-lhe por causa de sua prisão cautelar o pleno exercício dos direitos políticos. Questão errada. A condenação criminal transitada e julgada é que resulta a suspensão dos direitos políticos. A prisão cautelar não tem efeito assim. Guilherme poderá votar. Questão errada. Questão TJ Minas Gerais 2015. A prática dos atos de improbidade administrativa acarreta a cassação dos direitos políticos. Questão está errada. No ordenamento jurídico brasileiro, a vedação à cassação dos direitos políticos. Questão MPE, Rio Grande do Sul, 2014. A incapacidade civil relativa é suficiente para privar o cidadão da fruição dos seus direitos políticos. Não. A incapacidade civil absoluta é que resulta na suspensão dos direitos políticos. Questão errada. Princípio da anterioridade eleitoral. O artigo 16 da Constituição de 88, a Constituição traz o princípio da anterioridade eleitoral. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Não se aplicará a eleição que ocorra até o ato da data de sua vigência. O que você deve gravar nessa prova? A lei eleitoral tem vigência, força de lei, imediatamente, na data da sua publicação. Entretanto, produz efeitos apenas no momento futuro. Não se aplica a eleição que ocorrer até um ano a data da sua vigência. Com base nesse dispositivo, o STF afastou a aplicação da lei de ficha limpa nas eleições de 2010. Mesmo essa lei tendo entrado em vigor em 2010, não poderá ser aplicada nas eleições realizadas naquele ano. Cabe destacar que o STF considera que o princípio da anterioridade eleitoral é cláusula pétrea no texto constitucional. Questão TRE Goiás 2015. Caso seja publicada e passe a viger em fevereiro de 2018, a lei que altere o processo eleitoral poderá ser aplicada o pleito eleitoral que ocorre em outubro deste ano. Questão errada. Segundo o artigo 16, a lei, ao alterar o processo eleitoral, entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição, caso ocorra até um ano a data da sua vigência. Então, a lei publicará em 2018, não se aplicará à eleição que ocorra nesse mesmo ano. Questão errada. Questão TRE Goiás 2015. A norma constitucional que consagra o princípio da anterioridade eleitoral não pode ser abolida por tratar-se de uma garantia individual fundamentada no cidadão eleitor. Isso mesmo, o princípio da anterioridade eleitoral é considerado cláusula pétrea e, portanto, não poderá ser abolida. Questão correta. Partidos políticos. Os partidos políticos, instituições essenciais à preservação do Estado Democrático de Direito, são entidades de direito privado, que se organizam em torno de ideias, convicções políticas comuns, almejando a conquista e a manutenção do poder por meio de eleições. A Constituição Federal de 1988 trata dos partidos políticos em seu artigo 17. Artigo 17. É livre a criação e fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos. Veja que é plena liberdade a criação de partidos políticos, desde que resguardados certos valores. A soberania nacional, não pode haver partido vinculado a entidades ou governo estrangeiro, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, não pode haver partido nazista ou racista, por exemplo. A seguir são listados os preceitos a serem observados pelo partido político. Caráter nacional. Não pode haver partido político envolvendo só um Estado membro, ou município, ou Distrito Federal. Só poderá ser reconhecido um partido político aquele que tiver repercussão em todo o país. Isso visa evitar que interesses de grupos minoritários tenham legitimidade em detrimento daqueles que representam toda a sociedade. Inciso 2. A proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes.
A soberania nacional é um princípio que limita o funcionamento dos partidos políticos. Não pode haver, portanto, partido político que receba recursos financeiros de entidades ou governo estrangeiro, tampouco que se subordine a esses. Essa proibição visa impedir que os interesses da República Federativa do Brasil fiquem subordinados a um capital estrangeiro. Inciso terceiro, prestação de contas à Justiça Eleitoral. A prestação de contas da Justiça Eleitoral tem como objetivo impedir a existência de caixa 2 nos pleitos eleitorais. Com isso, as contas dos partidos seriam dotadas e submetidas à fiscalização financeira em prol da moralidade pública. Inciso 4, o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Esse dispositivo é uma norma de eficácia limitada, tendo sido regulamentado pela Lei 9.096 de 95. Parágrafo 1. É assegurado aos partidos políticos a autonomia para definir a sua estrutura interna, organização e funcionamento, para adotar critérios de escolha de regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre os candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, devendo os seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. A autonomia partidária assegura no parágrafo 1 do artigo 17, visa impedir qualquer controle do Estado sobre partidos políticos, criando uma área de reserva estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa do poder público, vedando nesse domínio jurídico qualquer ensaio de ingerência legislativa do poder estatal. STF, AD 1407 de 2001. Nesse sentido, garante-se aos partidos a liberdade para definir a sua estrutura interna, organização, funcionamento, para adotar os critérios de escolha, o regime de suas coligações eleitorais. Não pode o legislador ordinário interferir na matéria que é competência dos partidos, observadas as disposições constitucionais. Destaque a partir da emenda constitucional número 52 de 2006, passou a não haver mais no ordenamento jurídico nacional a obrigatoriedade de simetria das coligações em âmbito nacional e nacional, estatal e municipal. Em outras palavras, não há obrigatoriedade de vinculação entre candidaturas no âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Assim, uma coligação feita para eleições nacionais não precisa ser repetida nas eleições estaduais. Não se aplica o princípio da verticalização da formação de coligações. Com o intuito de favorecer a democracia, foi assegurada a autonomia nos partidos políticos, mas exigiu que seus estatutos estabelecessem normas de disciplina e fidelidade partidária. Com o mesmo objetivo, também foram assegurados aos partidos políticos de recursos de fundo partidários, acesso ao rádio e à televisão na forma da lei, e foi vedada a utilização de organização paramilitar pelos mesmos. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. A aquisição de personalidade jurídica dos partidos políticos dar-se-á conforme as normas do Código Civil, artigo 45 e 985 da Lei de Restrições Públicas, no artigo 120, no sentido de aquisição de personalidade se dá por serem partidos políticos pessoas jurídicas de direito privado com a reinscrição no ato constitutivo no respectivo registro, averbando-se no registro todas as alterações que possa ser constitutivo. Após o cartório, o registro de títulos com documentos aferindo requisitos legais foram respeitados, resta lavrar o registro de estatutos do partido político no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com o registro de estatuto no TSE no partido que irá adquirir a capacidade política. Parágrafo 3º. Os partidos políticos têm o direito de recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão na forma da lei. No que se refere ao fundo partidário, seu objetivo é garantir o financiamento de atividades dos partidos políticos. Dos recursos desse fundo são distribuídos pelo TSE aos órgãos nacionais dos partidos, Lei 9.096 de 95, artigo 41, inciso 2. Já o acesso gratuito ao rádio e TV, conforme despreende o parágrafo 3º do artigo 17, é instituído ao legislador ordinário, que estabelece anualmente os critérios da sua utilização. Seu objetivo, igualizar por métodos ponderados a oportunidade de candidatos de maior ou menor expressão econômica no momento em que dispor eleitorado das propostas. É o chamado direito de antena. Parágrafo 4. É vedado a utilização pelos partidos políticos de organização paralimitar. Essa proibição coaduna com o artigo 5º, inciso 17 da Constituição de 88, que dispõe que é uma plena liberdade de associação para fins lícitos,
vedado de caráter paramilitar. Partidos políticos, natureza jurídica, pessoa jurídica de direito privado, aquisição da personalidade, registro dos atos constitutivos em cartório, aquisição da capacidade política, registro do estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, preceitos, caráter nacional, proibição a recebimento de recursos de entidades de governo estrangeiros, prestação de contas da Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Questão Polícia Civil do Distrito Federal 2015. É assegurado aos partidos políticos autonomia para atingir a sua estrutura interna, a sua organização, o seu funcionamento, podendo receber doações de pessoas físicas, jurídicas, nacionais e estrangeiras. Questão errada. Artigo 17, inciso 2 da Constituição de 88. Proíbe o recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros. Errado. Questão MPE, Rio Grande do Sul, 2014. O princípio da liberdade partidária consagrado à Constituição Federal é ilimitado, por conseguinte, ainda que a ética ou politicamente censurável, é possível a criação no país de agremiações políticas destinadas a suprimir o regime democrático, pois não se pode subtrair previamente do debate político qualquer ideia em relação à estruturação do Estado. Questão errada. A liberdade partidária não é limitada, uma vez que devem ser resguardados certos valores de soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo e direitos fundamentais da pessoa humana. Então, com isso, nós terminamos mais uma aula de direito constitucional, a qual nós abordamos o tema dos direitos políticos e dos partidos políticos. Então, nós estudamos sobre direitos políticos e partidos políticos, mais uma aula de direito constitucional. E, como eu falei, agora vamos fazer uma breve apresentação dos cursos que eu estou disponibilizando. A empresa Treinamento Líderes Vencedores tem esses materiais. Este é o e-book, Os 7 Segredos Bíblicos da Prosperidade dos Judeus. É um e-book que eu escrevi. Por exemplo, os judeus são os maiores ganhadores do Prêmio Nobel. De 850 prêmios Nobel entregues, 180 foram entregues para judeus, porque eles são especialistas, eles são peritos. Se você está tendo essa aula de direito constitucional, é porque você quer se tornar especialista e perito na área. Então, uma das características que apresento nesse e-book é que os judeus são especialistas, eles são os melhores no que eles fazem, e por isso que eles têm prosperidade em todas as áreas da vida. Temos outro e-book aqui, os 33 melhores investimentos para o século XXI. Então, se você quer aprender a investir o seu dinheiro, seja em CDB, Tesouro Direto, um investimento mais conservador, seja um investimento mais sofisticado, como ETFs, ações, outros investimentos, este e-book tem vários tipos de investimentos. Para um investidor mais conservador, que está iniciando no mercado financeiro, um investidor mais sofisticado, mais arrojado, mais dinâmico. Também tem aqui investimentos para investidores profissionais também, como offshore, trust e fundos exclusivos também. Também tem esses tipos de modalidade de investimentos. Então, este e-book, abaixo da descrição desse vídeo, é só você clicar que você vai ser direcionado à página da Eduz para você adquirir seu material. Nós temos aqui também Coach, Inteligência Emocional e Programação Neurolinguística, um e-book que eu escrevi. Ele nasceu fruto do meu mestrado que eu fiz na ENEB, Escola de Negócio Europeia de Barcelona. Fruto desse mestrado nasceu esse e-book, foram 10 módulos que tem tanto experiências práticas de pessoas que eu fiz sessões de coach e eu ajudei essas pessoas a atingir as suas metas, como também de conhecimentos científicos retirados do mestrado. Se você está buscando atingir suas metas pessoais, profissionais, estratégias para você atingir seus objetivos, este e-book é para você também. E aqui temos outros cursos, como um curso de programação neurolinguística, você que quer superar as suas crenças limitantes, esse e-book é para você também. Então, eu deixo meu abraço, fique com Deus e nos vemos na próxima live.